e ele levou 55,69% dos votos. E afinal de contas, como lidar com essa inflação altíssima? Por outro lado, muitos não engoliram a vitória de Milei e já teve protesto logo na semana das eleições. Quem tem viagem marcada... O plano do ministro se chama Plano Motosserra, né? Ele vai passar a motosserra no estado, ou seja, o Milei falou, fiquem tranquilos, o meu ajuste é muito mais duro do que vocês querem. Então, o segundo ato é exatamente a implosão interna dos juntos pelo câmbio. O que preocupa normalmente os brasileiros é em relação ao câmbio, quem vai visitar. Agora, a notícia mais preocupante fica para aqueles que vão alugar apartamento aqui na Argentina. Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que está acontecendo aqui na Argentina depois que nós ficamos sabendo quem vai ser o próximo presidente. Vai ser o Javier Milei, ele já ganhou as eleições e você vai ficar sabendo como é que vai ficar a situação, por exemplo, do câmbio. Será que vai estar favorável para você que vai viajar aqui para a Argentina? E para alugar apartamento, como é que vai ser para você que tem planos de morar aqui na Argentina para estudar? Então, nesse vídeo você vai ficar sabendo sobre isso. Eu tô fazendo mais um vídeo para você diretamente aqui de Buenos Aires. Esse canal é especializado em Buenos Aires e o meu combinado com você é o seguinte: verifica se você está inscrito no canal, porque se você não tiver inscrito, você não vai ser notificado sobre cada vídeo que eu faço toda semana. Toda semana tem vídeo novo no canal, eu faço live no canal e você não perde nada sobre o que acontece aqui em Buenos Aires. E a pauta do momento é saber como que vai ficar a cidade, como é que vai ficar a vida das pessoas com o novo presidente que vai tomar posse ainda em 2023. O Milei ganhou em segundo turno e ele levou 55,69% dos votos. O Massa, que foi o candidato que perdeu, ele estava concorrendo com o Milei e também é o ministro da Economia do governo atual, ficou com apenas 44,30% dos votos. E agora como é que fica? Quando vai assumir o novo presidente? Você vai saber de tudo isso agora, e para que nós possamos entender melhor todo esse panorama, eu convidei o meu amigo Matheus Feitosa para fazer uma análise comigo sobre esse tema tão relevante. Boa noite, Gabi. Boa noite, César, mais uma vez. Boa noite, membros do canal. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui hoje também, mais uma vez. O novo presidente da Argentina toma posse dia 10 de dezembro de 2023. E para que a gente possa falar sobre dólar, inflação, lei de alquileres e tudo mais, eu queria primeiro perguntar para o Matheus o que fez com que o Milei ganhasse com uma votação tão expressiva no segundo turno. Será que foram as alianças que ele fez? Entre o primeiro turno e o segundo turno tem exatamente a caminhada política, a reconfiguração das forças políticas, as novas alianças e a análise dos candidatos dos seus próprios desempenhos. Então, quando acaba o primeiro turno e Massa tem 37% dos votos, Milei tem 30%, mais uma vez, quase 30%, e a Patrícia Bullrich quase 24%, o que a equipe do Milei fala? Opa, sozinho nós só temos 1/3 dos votos. E apesar daquele discurso anticasta do Milei, né, o Milei ele entra na política para condenar tudo que estava aí, e percebeu que sozinho, sem essas forças tradicionais da política, ele não teria forças de competição no segundo turno. Então o que ele faz? Na terça-feira à noite, na semana seguinte do primeiro turno, Macri, Milei e Patrícia Bullrich se reúnem na casa de Milei e selam a aliança entre Patrícia Bullrich, Macri e Milei. Mas quando o Milei chama o Macri e a Patrícia a casa dele, é realmente o início de uma ópera. O Macri foi presidente da Argentina antes do governo atual. O Macri, ele não quis concorrer, mas o apoio do Macri era muito importante. E a gente não via esse apoio se manifestando para o lado da Patrícia, né, que foi quem perdeu o primeiro turno. Mas a Patrícia também traz muito voto com ela, né? E aí é interessante essa história da casta. Por que ele fala casta? Como se fosse um grupo que está permanentemente no poder, a casta de políticos. Como se fosse uma subdivisão social
onde as mesmas pessoas estão no poder há muito tempo, se revezam no poder. A Patrícia teve 24% dos votos, e a Patrícia está dentro de uma aliança chamada Juntos pelo Câmbio, que é a aliança predominante na capital da Argentina. Eles estão no governo de Caba, na cidade autônoma de Buenos Aires, eles estão no governo há quase 20 anos seguidos. E essa do leão e o pato, Matheus, você explica para quem está assistindo o que é isso? Sim, quem explicou isso, na verdade, foi o próprio Macri, né? O ex-presidente Maurício Macri. O Macri que revelou os detalhes desse encontro, né? O Macri já estava na casa do Milei, eles são muito próximos, até que a Patrícia chegou na casa do Milei, bateu na porta, entrou, e o próprio Macri anunciou: Milei, chegou a montoneira. E a Patrícia, aos juízes, completou: sim, a montoneira que jogou bomba nos jardins de infância. E aí o Milei vira para a Patrícia, segundo o ex-presidente Maurício Macri, vira para a Patrícia e fala assim: Patrícia, desculpa, eu errei, eu exagerei e tal. E o Macri falou que nesse momento ele testemunhou um abraço, entre aspas aqui, um lindo abraço de 2 minutos, onde eles selaram ali um perdão, uma amizade. E essa imagem que está agora na tela, do leão com o pato, é a imagem que eles postaram na rede social para marcar e celebrar essa aliança. Porque Javier Milei é conhecido como o leão e Patrícia Bullrich é conhecido como Pato Bullrich. A Patrícia mira o Ministério de Segurança, que no governo do Milei eles faziam o ministério. A Patrícia, inclusive, foi ministra da Segurança do governo do Maurício Macri. E o Macri mira o Ministério de Relações Exteriores, né? O Macri já chegou a falar que vai ser o Milei no mundo, né? Visando provavelmente esse cargo de chanceler, de embaixador, ainda não se sabe, né? Essa aliança Macri, Milei e Patrícia, Macri e Patrícia Bullrich passaram por cima da decisão partidária. O Juntos pelo Câmbio ainda ia se reunir para ver qual ia ser a posição deles frente ao segundo turno. Então eles atropelaram a decisão partidária. Então o segundo ato desse segundo turno que eu quero destacar é exatamente a implosão interna do Juntos pelo Câmbio. Porque quando Macri e Patrícia foram dar esse apoio público ao Milei, ainda existia uma discussão interna dentro do partido. Então por isso surgiu essa piada Juntos pelo Cargo. Vocês estão indo lá só para garantir o cargo de vocês. E aí então esse segundo ato é o quê? É uma espécie de implosão da maior aliança que até então era a antiperonista da Argentina. Agora vamos ver aqui a reação nas ruas, né? Quando o Javier Milei ganhou, já começaram a se manifestar as pessoas, né? Batendo palma, gritando. Por outro lado, muitos não engoliram a vitória de Milei e já teve protesto logo na semana das eleições. E protestos também já foram marcados. O protesto aqui na Argentina tem hora, data e local para acontecer. E geralmente tem uma contenção em volta, tem policial. Os protestos, eles são ordenados. Então, assim, quem tem viagem marcada não precisa ficar com medo de protesto. Eles são frequentes aqui na Argentina, em Buenos Aires principalmente, né? Porque é a capital federal. E faz parte da identidade cultural da Argentina. Seja qual for o governo que estiver no poder, sempre vai ter muita gente protestando. Então, atualmente, tem gente protestando sim, como eu falei, já tem até protestos marcados. As mães e as avós de maio também vão protestar, normalmente ali perto da Casa Rosada, e você tem como saber o dia do protesto. Isso é anunciado e eu vou sempre anunciar aqui para você também pelo canal, principalmente nas minhas lives. Vamos falar agora sobre o novo presidente, a começar pela sua vice. Quem é a vice do Milei, né? A vice do Milei é uma pessoa jovem, uma pessoa nova na política. Ela começou na política em 2021. Ela nasceu em 1975. Ela tem 48 anos, ela é advogada, ela é política argentina. E ela começou na política em 2021, quando foi eleita deputada nacional, junto com Javier Milei, né? Ela é uma das signatárias. Ela começou a ficar mais famosa porque ela começou a militar pela liberdade dos militares que tinham sido presos nos processos da ditadura militar. Então ela começou a ganhar uma fama dentro desses espectros, né? Um pouco mais à direita, ligado mais aos militares e tal. Ela fala que as avós e as mães da Patrícia Mais são mentirosas, contaram uma história mentirosa da Argentina, que os últimos 40 anos da Argentina foi uma fraude e tal. E ela é uma das signatárias da Carta de Madrid. A Carta de Madrid é um documento da direita mundial que foi escrito pelo partido Vox, na Espanha, e ela é uma das signatárias dessa carta. Junto com ela está a Bia Kicis, no Brasil, e o Eduardo Bolsonaro, também do Brasil. Eles são signatários dessa carta. Enquanto o Milei faz todo aquele jogo de cena, ela não muda a expressão, ela está sempre muito séria, ela não gagueja,
ela fala numa precisão impressionante, e ela é filiada ao Partido Democrata. Isso também ajuda a gente a explicar o que é a Frente da Liberdade Avança. A Liberdade Avança é uma frente, uma coalizão de tendência conservadora e libertária, fundada em 2021 pelo Javier Milei e por ela, e tem cerca de 20 partidos dentro da Liberdade Avança, dessa aliança. 20 partidos? 20 partidos e agrupamentos políticos, digamos. Tá? Entre eles, o Partido Libertário, que é o do Milei, o Partido Democrata, que é o da Villarreal, a União Celeste Blanca, o Partido Renovador Federal, e olha que curioso, dentro da Liberdade Avança tem o Partido Fé. Quem é o Partido Fé? O Partido Fé é um partido que em algumas províncias está com União por a Pátria, e em algumas províncias está com Liberdade Avança. É um partido. A política argentina pode ser tudo menos fácil, né? Ela é cheia de meandros. O Partido Fé se auto-intitula como neoperonista e está junto da aliança do Milei. Vamos ver então as propostas do Milei. Então fica bem claro na tela aí as propostas do Milei, né? Diminuir os ministérios, cortar. O plano do Milei se chama Plano Motosserra, né? Ele vai passar a motosserra no Estado, ou seja, ele vai eliminar obras públicas, ele vai vender as estatais, ele vai dolarizar a economia, ele vai reduzir o gasto público, ele quer privatizar a saúde, a educação, ele quer criar um sistema de vouchers para a educação pública, para a saúde pública, ele quer uma abertura comercial completa. Ele não quer relações com a China, ele diz que os aliados futuros da Argentina serão os Estados Unidos e Israel. Ele, inclusive, já fez críticas abertas ao presidente Lula, né, presidente do Brasil. Eliminação de restrições cambiárias. Ele não quer mais aquele famoso cepo, né, os limites de compra de dólar. Mas o cepo foi criado na época do Macri, inclusive. Aqui na Argentina a gente tem a conta em dólar e a conta em pesos. Eu me lembro, no último mês do governo Macri, foi em novembro, foi criado o cepo, porque eu me lembro que nessa época eu trabalhava numa multinacional e eu e todo mundo, né, a gente recebia em peso e aí comprava aquele valor em dólar e depois vendia, né, no mercado aberto, né, porque as pessoas aqui economizam muito em dólar. Então, se eu tenho dólar, eu posso vender para minha amiga que está indo viajar para os Estados Unidos, né? O Milei, quando é entrevistado pelo FMI, que o FMI entrevistou todos os candidatos, né, o Milei falou: fiquem tranquilos, o meu ajuste é muito mais duro do que vocês querem. O Milei acredita. Como o Milei propõe a dolarização da economia, ele precisa que o peso valha cada vez menos. Acho que o maior desafio do Milei é garantir as propostas que ele apresentou, que sempre foram muito vazias, muito sem uma base argumentativa. Por exemplo, vamos pensar aqui a dolarização da economia argentina que o Milei propõe, né? E o fechamento do Banco Central. Hoje cedo eu pesquisei. Nenhum país relevante da economia mundial eliminou o Banco Central. Mas eu tenho a listinha aqui dos países, por exemplo, o euro, a zona do euro, a Europa, quando criou a zona do euro, os países não fecharam o Banco Central, nem quando foi criada uma moeda única. Né? Eu tenho a lista aqui dos países que dolarizaram a economia e fecharam o Banco Central. Panamá, Andorra, Mônaco, Micronésia, Ilhas Marshall, Ilhas Man, Kiribati, Nauru, Tuvalu e Palaus. Esses são os países que fizeram o que o Milei propõe, fechar o Banco Central e dolarizar a economia. O próprio Equador, que dolarizou a economia recentemente, não fechou o Banco Central. Um país tão importante no cenário mundial como a Argentina, que é rico em lítio, rico em gás, até em petróleo agora, mais recentemente, não ter a sua autonomia de uma moeda, de poder emitir a sua própria moeda, seria um cenário inédito no planeta Terra. No caso do Brasil, o Bolsonaro, quando ele é eleito numa onda de direita. Ele tinha maioria no Congresso, ele tinha maioria no Senado, ele tinha maioria dos governadores. O Milei não. O grupo do Milei na Câmara dos Deputados é de menos de um quarto. Né? A maior bancada dos deputados é justamente a União pela Pátria. Então, como vai ser esse governo que não tem maioria na Câmara dos Deputados? Como vai ser esse governo que não tem maioria no Senado? Como é que vai ficar o Mercosul? Né? Como é que vai ficar a radicação dos brasileiros aqui na Argentina, né? Que tem o direito de vir para estudar, para morar, para trabalhar? É muito cedo para fazer qualquer tipo de previsão, né? O presidente novo ainda nem tomou posse, mas o que preocupa normalmente os brasileiros é em relação ao câmbio, para quem vai visitar,
e em relação ao aluguel para quem vai morar. Então esse é o dia a dia muito aqui do meu canal, né? Eu sempre falo, olha, as coisas aqui na Argentina estão boas para comprar, a qualidade de vida aqui é muito boa. Eu não acho que vai ter nenhuma mudança em relação à qualidade de vida, para pior não. Agora, em relação ao câmbio, eu espero, inclusive, espero no sentido de calculo, que vai continuar favorável para os brasileiros. Assim, qualquer instabilidade que aconteça a nível econômico, a nível político, se reflete no dólar. O dólar é uma moeda muito sensível e o peso é uma moeda muito desvalorizada. Então, essa brecha, essa diferença entre o peso e o dólar, ela se reflete todos os dias na compra e venda de moeda estrangeira. E quem se beneficia com isso? Justamente o turista que vem com uma moeda mais forte, troca por peso e consegue um poder de compra muito alto. Eu acho que isso, a curto e médio prazo, não vai mudar. Agora, a notícia mais preocupante fica para aqueles que vão alugar apartamento aqui na Argentina. Eu tenho falado seguidamente aqui no meu canal, várias vezes em live, já fiz vídeo sobre isso, informando como estava muito mais fácil alugar apartamento largo prazo. Largo prazo é um aluguel longo que se paga em peso, protegido pela lei, a lei do inquilinato, que por sinal mudou recentemente. Pois é, em relação a isso, provavelmente outras mudanças vão acontecer e o Milei já declarou que vai mudar essa lei de alquileres, então eu não tenho como prever o que vai acontecer, sinceramente eu não sei. O que eu sei é que no momento atual, ou seja, espere isso para o mês de novembro e dezembro, seja bem mais difícil alugar apartamento aqui na Argentina nessa categoria de largo prazo. Então você sempre vai ter a alternativa de alugar apartamentos de curto prazo, apartamentos temporários, como sempre foi. Então agora, para alugar a largo prazo está mais difícil, mas quando tiver mais fácil, eu vou avisar por aqui também. E afinal de contas, como lidar com essa inflação alta, altíssima? Há 40 anos, a Argentina, desde a redemocratização, o governo do Alfonsín teve hiperinflação, por exemplo. O governo do Alfonsín, a inflação era de 1.100%. A gente vive agora uma inflação de 120%. Então, pois é, as pessoas falam isso, né? Que muita inflação. Eu falo, gente, essa inflação é muito antiga, não é um fenômeno recente. Tem amigos da gente aqui que falam, cara, a gente meio que se acostumou, a gente se adaptou a essa inflação. A inflação da Argentina é muito alta porque a Argentina tem uma questão cambiária muito forte, né? O dólar pressiona para sempre essa inflação. Os argentinos são vários motivos. Os argentinos poupam em dólar, os bens de consumo durável são comprados em dólar e sempre existe essa discrepância entre dólar e peso e isso empurra a inflação sempre para cima, né? Você que me conhece aqui do canal sabe que política não é a pauta do canal, mas essa eleição foi uma eleição muito importante, por isso eu fiz esse resumo para você sobre essa disputa tão importante aqui na Argentina. Eu espero que você visite o país, siga voltando para cá, porque é um país muito legal para você conhecer. Você pode, inclusive, aprender muita coisa navegando pelo meu canal. Vou deixar esse vídeo aqui para você ver. Ele fala de uma época onde alugar apartamento aqui na Argentina obedecia uma mecânica muito parecida com o que está voltando a ser agora. Então vale a pena assistir esse vídeo aqui, eu estou indicando para você e também vai estar na descrição desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.